Oi, pessoal do quinto ano, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Aqui é a Promonise. Tô com muita saudade de vocês. Na segunda passada nós não tivemos aula aí por conta do nosso feriado, não é verdade? Mas hoje estamos de volta com uma aula bem legal para vocês. Eu espero que vocês estejam bem animados, igual eu estou. E morrendo de saudade de vocês, né, pessoal? E aí, me contem, como é que vocês estão fazendo todas as lições, assistindo todas as aulas, se dedicando? Quero ver, hein? Estou recebendo uns trabalhos muito legais no meu e-mail. Se você não mandou ainda algum trabalho, eu estou recebendo, então me mande, porque assim eu consigo ver se você está com alguma dúvida, se você está entendendo tudo direitinho, combinado? Ah, e não se esqueçam também de responder os questionários de frequência, porque são muito importantes, tá bom? Eles ainda estão abertos se vocês precisarem responder. Combinado? Vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal? Hoje é dia 1º de junho de 2020 e para a gente começar, é legal a gente sempre relembrar o que nós estávamos aprendendo na aula passada, certo? Nós aprendemos sobre um tipo de arte chamado arquitetura. Eu até recebi lá no meu e-mail alguns de vocês falando assim: ai, Pro, os meus tios são arquitetos, né? Sim, é uma profissão muito legal, muito valiosa, na verdade. E a arquitetura esse tipo de arte que vai projetar e desenhar casas e ambientes, não é verdade? Bem legal. Aí a Pro mostrou para vocês na aula passada esses projetos arquitetônicos que são bem famosos, não é verdade? E tinha umas perguntinhas aí para a gente responder. Vocês estão enviando lá no meu e-mail, várias estão super certas, parabéns. Só que hoje eu trouxe para vocês algumas informações sobre essas arquiteturas, sobre esses projetos arquitetônicos, combinado? Então, nós vamos aqui, ó, na primeira, que é a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel fica em Paris, na França. A construção dela foi de 1887 até 1889. E aí, me contem, se já foram visitar? Meu sonho é visitar a Torre Eiffel. Ai, eu adoraria. Aí nós temos também o Memorial da América Latina, em São Paulo, né, no Brasil. Quem projetou toda essa estrutura aqui foi o arquiteto Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer fez muitos projetos aqui para o nosso país, inclusive para Brasília. Quem já foi visitar Brasília? Muito bem. Aí nós temos a Catedral Metropolitana de São Paulo, que fica em São Paulo, na Praça da Sé. Esta eu já fui visitar, é muito linda. No Brasil também, certo? A construção foi de 1913 até 1967. Ótimo. Aí nós temos o Coliseu, em Roma, na Itália. O Coliseu, ele funcionava como um grande anfiteatro, um grande teatro, né? Ele foi construído por volta de 68 a 79 depois de Cristo, ó. Faz tempo, hein, pessoal? Aí nós temos a Oca. A Oca fica em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, no Brasil. É um pavilhão de exposições. Lá dentro acontecem muitas exposições, assim como o prédio da Bienal, que também fica lá no Parque do Ibirapuera, né? Olha só, aqui é a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, em Brasília, no Brasil. E o arquiteto também foi o Oscar Niemeyer. E aí, pessoal, qual desses projetos arquitetônicos vocês mais gostam? Qual vocês acham mais bonito? Eu acho bem interessante a catedral, né, em Brasília, porque ela nem parece uma igreja, não é? É um projeto muito moderno, muito diferente. Também adoro a estrutura da Torre Eiffel, gosto muito. Eu acho que cada projeto arquitetônico tem um jeitinho diferente, né? Tem um formato diferente, tem um material diferente sendo usado. Agora eu quero saber de vocês, qual desses projetos arquitetônicos aqui é o mais antigo? Foi construído há mais tempo. E aí, qual que é? Descobriram?
Muito bem, é o Coliseu. Olha só, ele foi construído lá no ano 68 a 79, né? Há um tempão. Muito bem, pessoal, gostaram das curiosidades aí sobre esses projetos arquitetônicos? Ótimo, então vamos dar continuidade, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os lugares que a gente tem no mundo e como os artistas representaram esses lugares através, por exemplo, das pinturas, né? Então, observe, olhar do artista. A arquitetura também serviu de inspiração a muitos artistas. Observe nas imagens abaixo o olhar poético de alguns deles. Então, aqui, ó, no nosso canto esquerdo, sempre vai ter a foto do local e no canto direito a gente vai encontrar a representação artística. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui está a foto do Canal de Veneza, tá? Então, a foto vai mostrar pra gente a realidade. Mas aí, ó, o Canaletto, um artista, ele fez a pintura do Canal de Veneza. Então, ele deu todo aí o seu olhar poético, né? Afinal, cada um pinta de um jeito, cada um desenha de uma forma e coloca toda a sua expressão lá dentro, né? Então, aqui nós temos o real e a representação artística, certo? Olha só que legal. Aqui nós temos a Sacré-Cœur. Nossa, não sei falar francês, pessoal. Mas é esta catedral aqui, ó, o Sagrado Coração. E ela foi representada pelo Utrilo. Olha que bacana. Ela tá aqui no fundinho, vocês estão vendo? Muito bem. Então, na realidade, ela é assim, certo? E aí o Utrilo representou na pintura desta maneira, tá? Com todo o seu jeito de pintar, com a sua forma de pintar, certo? Olha que bacana, gente. Vocês conhecem um artista chamado Claude Monet? O Claude Monet foi um artista muito importante e uma das principais obras de arte dele foi as pinturas da Catedral de Notre-Dame. Pro, mas quantas pinturas tem aí? Pois é, o Monet, ele era um pintor impressionista. O que que acontece? Muito antigamente, os pintores geralmente pintavam só dentro dos seus ateliês. Então, eles não gostavam muito de sair para fora. Até que eles resolveram sair para fora dos ateliês para investigar e para estudar a luminosidade das coisas. Quando a gente observa as coisas mais de perto, é muito melhor para a gente poder pintar, para a gente poder representar. Então, o Monet, o que que ele fazia? Praticamente todos os dias ele ia até a Catedral de Notre-Dame, ajeitava o seu cavalete de pintura, os seus materiais de pintura e desenhava e pintava a catedral. Só que vamos pensar, todo dia é igual? Os dias são iguais uns aos outros? Não, os dias não são iguais. Às vezes está chovendo, às vezes está um sol muito ensolarado, às vezes está o sol indo embora já no pôr do sol, não é? Então, a luminosidade do dia, ela vai mudando. E o Monet, ele fez 30 telas sobre a Catedral de Notre-Dame, representando essa mudança da luminosidade do dia. Então, a gente encontra a catedral de manhãzinha, a gente encontra ela numa neblina, depois ao entardecer, no pôr do sol com tons mais alaranjados, e aí a gente vai encontrar a catedral mais à noite, mais escura, sem muita luz. Então, olha o que ele disse: todos os dias eu capto e me surpreendo com alguma coisa que eu não tinha visto. Que difícil é fazer essa catedral. Pois é, pessoal, ele estudou essa passagem aí da luz, essa luminosidade que vai mudando durante o dia. E por que que a catedral fica com cor diferente? Porque a luz, ela vai influenciar na cor das coisas, não é verdade? A gente enxerga melhor, por exemplo, de dia ou de noite? De dia a gente consegue ver as coisas mais vivas, né? Mais explosivas. De noite a gente vê tudo num tom mais escuro, na verdade, menos vivo. Então, todo dia ele ia lá e pintava a catedral. Então, ele fez 30 telas diferentes sobre a Catedral de Notre-Dame. Claude Monet foi um pintor francês impressionista. Sua obra retrata a cor e a natureza.
Antes de iniciar a pintura da Catedral Gótica de Notre-Dame, Monet estudou a sua construção e os efeitos luminosos que nela incidiam, montando seu ateliê em frente à igreja. A série de 30 telas mostra a fachada da catedral em diferentes momentos do dia e sob diversos pontos de vista. Então vamos lá, olha só. Nós temos uma, duas, três, quatro representações aqui da catedral, ok? Todas essas pinturas são iguais? Não, elas não são iguais. Elas representam, sim, a mesma fachada, afinal, ele estava retratando a mesma catedral, né? Mas ele vai usando cores diferentes. Por quê? Porque ele vai mostrando os diferentes momentos do dia. Por exemplo, a primeira, quando amanhece, ainda está um pouco cheio de neblina o céu, né? Um pouco nebuloso. Depois a gente encontra a luz da manhã, um céu mais azul claro. Aí a gente encontra a luz da tarde no pôr do sol, onde a catedral ganha tons mais alaranjados, mais perto do laranja, do amarelo, né? Parece que o sol está mais quente. E também encontramos aqui, ó, a catedral mais escura, talvez anoitecendo, né? Ou um dia mais nublado, mais cinza. Isso é muito legal da gente fazer. Por exemplo, vocês já tentaram desenhar o céu em diferentes momentos do dia, de manhã, de tarde e de noite, né? O céu nem sempre é azul, não é verdade? Ele muda de cor conforme o clima, né? Conforme o horário do dia. Então, é muito bacana a gente fazer esse estudo que o Monet também fez, certo? Bom, pessoal, agora é a nossa vez de fazer esse estudo. Como que nós vamos fazer? Se lembram que eu falei para vocês sobre o Oscar Niemeyer? O Oscar Niemeyer, ele foi um arquiteto, tá? Que ele fez muitos projetos aqui no nosso país, inclusive muitas coisas lá em Brasília, né? Olha só, nós temos aí 2 projetos do Oscar Niemeyer, certo? Vocês vão escolher um dos projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer e com lápis grafite, vocês vão desenhar 2 vezes em uma folha de sulfite, tá? Na horizontal dobrada ao meio. Então, o que vocês vão fazer? Pegar uma folha de sulfite, dobrar ao meio. Quando a gente dobra ao meio e a gente abre, a gente consegue dividir em 2 partes, certo? Então, vocês vão escolher, por exemplo, eu escolhi a Catedral de Brasília. Ok. Então, vocês vão tentar desenhar 2 vezes, uma de cada lado da sua folha de sulfite, com o lápis grafite primeiro, ok? Feito isso, olha só, eu trouxe um exemplo. Por exemplo, eu trouxe a oca, tá? A oca também foi de Oscar Niemeyer, mas os exemplos que vocês precisam escolher é dentre esses daqui, tá bom? Vamos lá. Aí, o que eu fiz? Ó, desenhei a oca de um lado, desenhei a oca do outro. Então, nós temos aí 2 ocas, tá? E a folha de sulfite está dividida ao meio, certo? O que vai acontecer aqui? Do lado esquerdo da folha, você vai desenhar a oca em um céu com a luz da manhã, tá? Com o céu de manhã. Azul claro, com o sol suave, as cores claras. Então, o céu vai ser pintado dessa maneira e a oca também, com cores suaves, clarinhas, com a luz do sol bem suave, refletindo ali, tá? E do lado direito da sua folha, você vai pintar o céu, ó, no pôr do sol, com a luz mais clara, mais alaranjada, desculpe, e o sol mais baixo, né? Porque o sol, ele já está se despedindo. E aí, o que vai acontecer com a oca? A oca também vai ganhar tons mais alaranjados, mais laranjas, mais amarelos, mais vermelhos, tá? Então, é legal isso para a gente observar a mudança do céu. Pro, não tenho ideia de como é o céu no pôr do sol, nem como é o céu da manhã. O que eu posso fazer para fazer essa atividade? Ótimo! Observar da sua janela. Acorde de manhãzinha, observe como está o sol, como está o céu, tá? Como estão as cores das coisas. E aí, lá para o final da tarde, quando o sol já estiver indo embora, quando estiver no pôr do sol, você também vai observar como está o céu. E aí você vai conseguir observar esses tons de laranja aí. Combinado? Deu para entender a atividade, pessoal?
Ótimo, muito bem. Pessoal, não se esqueça de enviar o seu trabalho ou a sua atividade para o meu e-mail, combinado? Assim eu sei que você está acessando as aulas e se dedicando nas tarefas. Também não esqueçam de responder o questionário de frequência. Ok? Pessoal, aí está o meu e-mail, monizesmoreno@gmail.com. Beijos coloridos, ó, façam a atividade com capricho e não se esqueçam de observar da janela de vocês as mudanças aí da luz no céu, ok? Pessoal, beijos, até a próxima aula. Tchau!